Começamos então pela pesquisa nossa de cada dia. Ela mexeu com as campanhas e deixou em aberto a possibilidade de uma vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno. Vamos aos números do Ibope. O candidato do PSL cresceu 4 pontos e chegou a 31%, algo em torno de 38% dos votos válidos. Fernando Haddad aparece em segundo, com os mesmos 21% do último levantamento. Ciro Gomes, o terceiro colocado, oscilou de 12% para 11% e ficou tecnicamente empatado com Geraldo Alckmin, que se manteve com 8%. O Ibope também simulou cenários de segundo turno. Bolsonaro empataria com Haddad, venceria Marina e perderia para Ciro e Alckmin. No índice de rejeição, o candidato do PSL se manteve com 44%. O petista teve um desempenho pior. O percentual de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum saltou de 27% para 38%. Vera, começa com você então. Pois é, a gente tem uma pesquisa que mostra em números algo que a gente ontem especulava aqui de forma analítica. Qual o efeito que teria havido do ele sim e ele não sobre os números dos candidatos. E o que se mostrou é que o Bolsonaro passou pela sua pior semana desde o início da campanha e saiu dela fortalecido, Silvio. Tanto ele enfrentou o ele não, enfrentou desacertos na sua própria campanha, as falas do general Mourão, a fala na semana anterior do Paulo Guedes, que também tinha causado ruído, enfrentou notícias da imprensa que eram prejudiciais a ele, que traziam fatos ali incômodos referentes a suas questões familiares, a questões envolvendo aí patrimônio, etc. E saiu disso tudo fortalecido. A meu ver, muito fortalecido pelo recrudescimento do sentimento antipetista. Isso mesmo antes de o Ibope medir, porque ele não mede, o efeito da delação do Antônio Palocci, do grau de revelações que ele faz e também de não medir o efeito das falas do José Dirceu, aquelas falas que flertam com tomada de poder, com coisas como fechamento do Supremo ou mitigação, pelo menos, dos seus poderes, mitigação dos poderes do Ministério Público. Coisas que o bolsonarismo vem explorando nos últimos dias, das quais o próprio Bolsonaro falou na live que ele fez ontem e que deve fazer diariamente daqui para frente. Então, o que se tem é uma candidatura que já era resiliente e agora está cristalizada, está consolidada e se tem um voto de convicção no Bolsonaro. E aí é uma convicção motivada por diversos fatores que as pessoas alegam, mas principalmente por um arraigado sentimento antipetista, talvez maior do que o Lula tivesse calculado em todo o plano que ele engendrou da cadeia. Então, o que se tem hoje é um plebiscito, como a gente vem falando aqui há algumas semanas, muito focado na questão do PT. Então, a gente vai ver um Datafolha hoje que pode trazer ainda mais reflexos das revelações do Palocci. E aí eu falei aqui de manhã, no meu comentário do Jornal da Manhã, em razão disso tudo, que o que era impossível há um mês e quase impossível há algumas semanas, que era uma vitória no primeiro turno, num cenário com tantos candidatos, tantos partidos e tantos candidatos que orbitavam ali, todos eles na casa de 10%, já não é uma impossibilidade, embora ainda seja menos provável do que a realização do segundo turno. Esse cenário de primeiro turno, no qual a campanha do Bolsonaro investe fortemente com uma massiva campanha em redes sociais, já não é uma impossibilidade, já passa a ser algo considerável. Os especialistas em pesquisas estimam que se ele chegar em algo como 37%, isso passa a ser uma realidade possível. Então ele vai tentar esse sprint final daqui até domingo. Andreasa. Bom, vamos lá. A pesquisa do Ibope, essa divulgada ontem, foi a campo no sábado e no domingo. A pesquisa da FSB para o Banco BTG também. Elas são iguais. O Bolsonaro aparece em ambas com 31%. Na do BTG, ele oscilava negativamente dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior, mas indicava um cenário de estabilidade do Jair Bolsonaro de uma semana para outra. No Ibope, ele chega a esse mesmo lugar em que já estava a pesquisa da FSB, oscilando positivamente para além da margem de erro. Importa pouco, portanto, se ele cresceu ou se o Ibope foi de encontro à tendência captada anteriormente pela FSB,
Especialistas dizem que uma das vantagens da pesquisa telefônica é que ela consegue antecipar cenários, ela pinta o cenário com alguma antecedência em relação à presencial. Isso não importa. O que importa é que subindo, oscilando ou se mantendo dentro da margem de erro, estagnado com quase 1/3 do eleitorado, já na casa dos 30%, o Bolsonaro fez isso depois da pior semana para a sua campanha. A semana em que houve declarações desastrosas do general Mourão, a semana em que houve a matéria de capa da Veja, mostrando uma discrepância entre patrimônio declarado à Justiça Eleitoral e patrimônio declarado à Receita Federal, portanto, algo que poderia tocar num cerne da persona do Jair Bolsonaro, que é a honestidade, a clareza, etc. e tal. Nada. Não é que ele possa ser chamado de Teflon, como as pessoas falam. Teflon é o Lula, em que eventualmente as coisas não colam. O Bolsonaro dá todos os indícios de uma candidatura antifrágil, né? Aquela que prospera no caos, como massa de pão, apanha e cresce e avança. Muito firme a sua posição, muito pouco gordura entre o seu piso, o seu voto espontâneo e aquele que ele tem na estimulada. Muito difícil contar com queda, considerando inclusive o que as pesquisas mostram. Ao contrário, essa pesquisa Ibope foi a campo no sábado e domingo e, portanto, captou melhor as manifestações de sábado contra ele do que as de domingo a seu favor. Essa de hoje, que o Datafolha faz nesse momento, que vai ser divulgada às 7 horas, 19 horas, já capta a integralidade dos movimentos no final de semana e capta os impactos da delação, do levantamento de sigilo da delação do Antônio Palocci. Então, qual é o fato novo? Para além da resiliência do Bolsonaro, que não é um fato novo. A resiliência do Bolsonaro é um dado da realidade. O fato novo é o crescimento espantoso na pesquisa Ibope da ordem de 11% da rejeição ao Fernando Haddad. Ninguém contava com isso. Que ele crescesse, tudo bem, mas que ficasse dentro do patamar de rejeição do petismo, que está na ordem dos 30%. Foi para muito além e há todos os motivos para acreditar que o Datafolha hoje, já captando o evento Palocci de ontem, leve o Haddad a um novo patamar de rejeição. E aí, numa disputa de rejeição, mobilizando o sentimento antipetista e decisivamente para mobilizar o sentimento antipetista, a fala do José Dirceu, a que a Vera fez referência, da tomada de poder, que não tem nada a ver com ganhar a eleição, pode mobilizar um sentimento anti-lulopetista extra, que não era prioritário para o eleitor, mas que talvez se manifeste podendo operar um movimento parecido com aquele que beneficiou o João Dória na eleição municipal de 2016 e que levou o João Dória num rush final nas últimas 48 horas a vencer no primeiro turno. É a revolta, como dizem, a revolta do subsolo, silenciosa se armando. Marcelo Madureira, sua leitura dos números nessa primeira rodada. Eu acho que esses números mostram que se a semana passada os últimos dias foram ruins para o Jair Bolsonaro, para a campanha do Jair Bolsonaro, talvez tenham sido até piores para a campanha do Fernando Haddad, do PT. Porque eu acho que esse movimento, ele não, por exemplo, me lembrou muito aquele movimento do plebiscito do desarmamento. Quando houve assim, uma certa organização no sentido de se votar pelo desarmamento, esse subterrâneo silencioso aí que o André se referiu, começou a se movimentar com força e deu o resultado que deu. Então, esse movimento, ele não, na minha opinião, ele realmente despertou dentro dos subterrâneos, né, da sociedade, digamos assim, o sentimento, talvez, do perigo do petismo. O perigo do petismo. Aí você junta realmente as revelações, né, de um dos anexos, um dos 62 anexos da delação premiada do Antônio Palocci, mais as declarações extremamente stalinistas do José Dirceu no El País, você junta isso, bate bem, e você vai ter uma forte movimentação antipetista.
Eu tenho gravado esses dias, tenho conversado com um monte de gente de diferentes segmentos e o mais comum realmente é o medo do perigo da volta do PT. O PT hoje e o Lula, engraçado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele é claramente identificado como chefe de quadrilha e que seria um perigo a volta do PT ao poder. Inclusive o motorista de táxi me fez teve um insight muito interessante entre a diferença do Fernando Haddad, do candidato do Lula, ou PT, ou seja lá o que for, contra o Bolsonaro. Ele se dizendo declarando o voto no Bolsonaro, porque ele me disse o seguinte: olha, o PT já é uma quadrilha formada, já tem gente na cadeia, eles vão voltando ao poder rapidamente, vão restabelecer tudo direitinho, vão acabar com a Lava Jato, vão voltar a roubar, vai voltar tudo como era antes, só que pior. Já o Bolsonaro, né, ele falou, o Bolsonaro é ele, os filhos dele, a mulher dele, o general, não tem um partido por trás, não tem uma estrutura, não tem nada. Fica mais fácil, digamos assim, segundo ele, de se controlar, da sociedade controlar os movimentos do Bolsonaro. Eu achei esse insight muito interessante, né? Vindo até de uma pessoa simples, achei curioso, mas já sei que faz um certo sentido, porque aí você vê claramente, diminuiu muito o número de indecisos. Diminuiu muito o número de indecisos. E eu vejo realmente muita gente que ia votar em candidato de centro, por temor à volta do PT, né, já declarando o voto no Bolsonaro em primeiro turno. Né? E o que eu acho um perigo, porque, de certa forma, quando um candidato é eleito do primeiro turno, né, você dá uma espécie de cheque em branco para ele. Né? Muito embora, é claro, vamos lembrar sempre que o Congresso Nacional é importantíssimo. No Brasil, no sistema brasileiro, mais importante ainda, né, vai depender, né, do perfil do novo Congresso, mas um segundo turno sempre é saudável. Mas é isso que eu percebo. Eu juntei um pouco das pesquisas, eu dei aqui com todo respeito e toda a minha falta de modéstia, uma de Jorge Caldeira, né? Eu juntei o qualitativo com o quantitativo para tentar fazer um vetor resultante aí, né? Uma resultante do que está acontecendo. Mas vamos ver, às 7 horas, às 19 horas, temos mais uma pesquisa. Vamos ver aí se essas tendências realmente se consolidam. Pois é, já tem mais números do Datafolha